São Paulo, Piracicaba, 19 de novembro de 2021, projeto CTG Imigração Chinesa, depoimento de Tsai Siu-Mui, entrevistada por Graziele Pellicel e Genivaldo Cavalcante Filho, entrevista número PCSH HV 1128. Oi, Siu-Mui, tudo bem com você? Tudo bem? Bom dia, né? Graziele, Alisson. É um prazer estar aqui hoje com vocês, mostrar um pouco o que passou toda a minha vida, a trajetória, né? Desde chegar aqui, desde a China para cá. Então, eu gostaria, então, de primeiro parabenizar pelo esse projeto de vocês. É muito importante descobrir pessoas, né, que estão aqui no Brasil que talvez estão dando uma oportunidade, né, para apresentar, então, uma experiência de vida aqui. E que o Brasil é um país maravilhoso. Nós geralmente começamos a entrevista com o básico. Qual que é o seu nome, local e data de nascimento? Meu nome é Tsai Siu-Mui, nasci em Macau, né, atualmente China, né, e em 8 de janeiro de 1949. Vim para o Brasil quando eu tinha 6 anos, em 1955. Aqui fiquei, né, e desde então, e conheci muitos estados, estudando em diferentes escolas, né, desde São Paulo, né, iniciando Mogi, né, das Cruzes, São Paulo capital, Araxá, Minas, Feira de Santana, Bahia, retornando a Mogi das Cruzes, e aos 17 anos, após 8 escolas diferentes, em cada ano, eu fui para Piracicaba, aqui, né, estou aqui, fazer a faculdade, né, na Escola de Agricultura Luiz de Queiroz, para estudar a engenharia agronômica. E qual que é o nome dos seus pais e o que eles faziam? Meu pai é de família aqui do sul da China, né, e Tsai Shangguan. Minha mãe, Yang Leidran, é de Chongqing, de Sichuan, do centro da China. Como é que os dois se conheceram? Então, meu pai foi fazer faculdade em Nanquim, ele foi fazer engenharia florestal. No tempo que ele estava fazendo faculdade, em 1939, houve o ataque dos japoneses no norte da China, e Nanquim foi a cidade que muito, né, atacada. A Universidade de Nanquim se transferiu integralmente para Chongqing, que é o centro da China. Nesse tempo, ele conheceu minha mãe e se casaram. Por isso que eu tenho essa história de ser filha de um chinês do sul e de uma chinesa do norte da China. E também, essa experiência, né, deles virem para o Brasil, meu pai veio antes, em 1953, e nós, 3 anos depois, né, mais à frente, né, em 1955, e com isso ele transformou a vida dele pensando no futuro dos filhos, porque na época ele tinha todo o futuro determinado, se ele pudesse. Mas, no momento que ele viu que, além da guerra, né, do sofrimento, porque ele trabalhou na Cruz Vermelha, nesse tempo, ajudando os feridos, então ele foi, como ele tinha nível universitário, ele podia ajudar nessa, né, os feridos. Participou dessa guerra como, né, na Cruz Vermelha. Posteriormente, ele ficou na China ainda, no norte, trabalhando com o diretor de ervas, de chás, de uma fábrica, na indústria de chás, trabalhando porque ele, como sendo ele um engenheiro florestal, ele conhecia esse aroma, né? Então ele trabalhou na fábrica de chá. Depois a minha família desceu para a China, né, do norte para o sul, porque ele sendo do sul, né, em Macau, residente, ele viu que era mais seguro. Na época, Macau era independente, era de Portugal, né, e tinha família também em Hong Kong, também independente da China. Então, nesse tempo, ele ficou na China, no norte, e minha mãe veio com a família, com as filhas, né, minhas 2 irmãs e eu. Porém, a experiência que eles tiveram não foi boa nesse período de guerra,
porque a primeira filha, né, minha irmã, morreu com 1 ano de idade, justamente na fuga, né, desse momento desse fuga de Nanquim. Ele morreu de insolação. E aí, a experiência que ele viu para poder amenizar o problema da doença da minha irmã, ele aprendeu, nesse trânsito para descer para o sul, ele aprendeu com os chineses o poder das ervas medicinais chinesas. Com isso, a vida toda ele transformou em livro tudo que ele conhecia, traduzindo em livros, que eu tenho comigo. O material que ele fez, durante 30 anos, ele escreveu todas as plantas medicinais, descrevendo, desenhando e trazendo conhecimento com a medicina chinesa e comparando a medicina brasileira, o uso das plantas medicinais, com os nomes naturais daqui do Brasil, nativos, até de indígenas, e também com o livro que ele poderia fazer, que é uma missão que eu devo fazer assim que eu me afastar e terminar minha missão de professor universitário, que é transformar o livro dele de uma forma útil, porque a medicina chinesa e a medicina brasileira analisadas de uma forma por um chinês que estudou a engenharia e a parte da agricultura e a produção. Essa parte que seu pai, das ervas e tal, isso te influenciou pela ecologia e tal? O sonho dele era ter os filhos, né, trabalhando nessa linha de agricultura, de plantas, porque o que eu vi nele foi muito amor às plantas. E eu tenho certeza que quando ele veio para cá, quando me trouxe para cá, ele estabeleceu uma amizade muito grande, também com o professor Acorce, Walter Acorce, que é um grande especialista em plantas medicinais também, botânico, e eu tive aulas com o professor Walter Acorce. E eu acho que nesse momento eu tive uma ideia do que poderia ser as plantas, mas não tanto como ele acreditava, porque ele vivenciou isso. E ele pediu para eu estudar a agronomia, talvez no sentido de eu valorizar as plantas, tudo que ele sentiu na vida e que viu no Brasil essa biodiversidade tão grande. Eu sinto que, vindo para o Brasil, deu muito mais a tranquilidade que ele precisava pelo sofrimento dos tempos passados, afastamento da família toda, da família Tsai, que ficou na China e Hong Kong, né? Depois Macau no começo, mas depois mudou para Hong Kong. Então, isso tudo, ele valorizava muito as plantas. Eu via todo o amor que ele tinha. Talvez seja isso que me influenciou. Mas outra coisa que me influenciou muito foi leitura. Quando eu estava na Bahia, isolada numa fazenda, eu tinha livros, eu lia na biblioteca da escola, eu ia na biblioteca da Feira de Santana, e tinha livros de Tarzan, na África, livro de Júlio Verne, que falava sobre 20 milhares submarinas, viagem ao centro da Terra, e eu achava que isso seria o futuro, né, de estudar a ciência de uma forma onde você está isolado, e eu tinha os livros. Então, os livros também me influenciaram muito, uma leitura fantástica, de aventura, né, de pessoas buscando o desconhecido, né, desafiados, né, para poder... Então, foi tudo isso que juntou, né, comigo, com meu pai, a ciência dele, né, e a experiência de vida nas escolas. E quando você chegou ao Brasil, qual foi a sua primeira experiência, assim, você consegue lembrar? O que você achou? Na verdade, eu vim de navio, nós viemos com um navio holandês, 45 dias, passando todo o sul da Índia, né? Nós passamos o sul da África, e chegando no porto de Santos, e foi aí que nós vimos o meu pai, depois de 3 anos, né? Minhas irmãs ficaram 6 anos sem ver o meu pai, né? Mas eu 3 anos, e aí nós viemos para Mogi das Cruzes. E Mogi das Cruzes, nós estávamos no meio de muitos japoneses, eu me senti muito à vontade lá, né? E aprender o português foi incrível, porque eu, com 6 anos, eu aprendi em 3 meses, porque eu achava muito difícil o português. Quando eu estava na China, tentando aprender um pouco português, eu falei, chinês é mais fácil.
porque eu achava difícil o português. Mas, no momento que eu cheguei, nós conseguimos assim, conviver, né, com as pessoas, nós tivemos uma professora, e na idade que a gente tinha, o aproveitamento foi muito rápido. E português, aí, no momento, minha irmã também, inclusive, teve distinção na escola no primeiro ano. Então, eu acho que imigração é um desafio que eu sinto que deu um espírito de curiosidade nas crianças, quando imigram. E o sentido de desafio, do novo, é muito importante, que a gente realmente não sentiu esse isolamento, não. Nós sentimos um desafio para vencer. E como é que foi a sua primeira lembrança da escola? Você tem alguma? Então, eu tive um ano em cada escola, cada diferentes escolas, dentro de Mogi, São Paulo, Araxá, Feira de Santana, né? Nós temos os vários estados, mas eu deixei muitos amigos, né? Assim, né? Colegas. A experiência inicial foi uma escola do Padre Bezerra, que depois ficou a Faculdade de Mogi das Cruzes, e eu fiz, então, o primeiro ano, né? Nessa fase, fui alfabetizada, né? E eu acho que foi muito tranquilo, porque nós não vivemos a guerra na China. Nós fomos defendendo, meus pais foram embora, né, foram para o sul, deixaram para trás tudo, pensando nos filhos. Então, eu agradeço muito a, o sacrifício, de certa forma, de largar do país, deixar a família, da minha mãe, né, meu pai, e vencer no país novo. Né? Mas o Brasil foi realmente muito, abriu as portas, né? E eu nunca tive problema de sofrer assim, falta de amizade, porque nós tivemos muitos amigos. A escola fez muito bem para as crianças que nós fomos, né, estudar na escola. E como foi para você se mudar várias vezes? Foi fácil de se adaptar? Olha, na época, a gente só tinha rádio, né? Isso era muito importante falar isso. Então, a gente se dedicava muito ao estudo e pelo rádio a gente tinha as informações. Então, nós vivíamos para estudar, né? Vivíamos num ambiente muito saudável de família, e eu acho que isso fez a gente assim sentir que tinha compromissos de vida, de formação, de estudar, de ter amigos. Então, eu não tive problema algum, a não ser grandes amizades na escola. E chama atenção que, quando eu estava em Mogi, de 45 alunos da classe, 40 eram de 6, em Mogi das Cruzes. E dos cinco, dois chineses, do qual eu brasileiros. Então, você vê como era a diferença que é estudar em Mogi das Cruzes na época e atualmente, quer dizer, uma escola pública, né? E esse espírito de eu estava me sentindo muito bem, e todo mundo muito juntos, né? E assim, quando você terminou a escola, qual foi o seu próximo passo? Bom, eu tive que decidir, na época, pelo científico, né? Tínhamos normal e científico. Quando eu cheguei da Bahia, no ginásio, quarto ano de ginásio, que chamava, eu estava até com muito sotaque de baiano. Eu achava, todo mundo me achava, eu era o centro de atenção. Então, veja como é fácil aprender o dialeto, né, o acento de cada da região. Então, eu tive muitas amizades e quando fui para São Paulo, meu pai falou, você vai fazer agronomia e você vai fazer em Piracicaba. Aí foi um pouco difícil para mim, porque ia sair de casa, né, com 17 anos, mas eu achei muito bom, porque ele me colocou no Dispensar dos Pobres, que chama o local das freiras. As freiras, ele tinha muita insegurança. Meu pai, a vida toda, sentiu insegurança, mesmo no Brasil, do trauma assim, de guerra. E então ele me colocou no pensionato de freiras, e aí ele deixou eu ficar. Mas, com o tempo, eu fui em pensão, repúblicas maravilhosas com colegas de São Paulo, e foi assim que eu fui desafiando, mas, ao mesmo tempo, já querendo fazer estágios, né, para aprender, que eu, na verdade, eu queria geologia, ao pensamento de terra, geologia, busca do desconhecido na geologia, é tudo, né? Arqueologia. Mas, na agronomia, eu encontrei a disciplina de geologia.
e fui pedir estágio já no primeiro ano. E, na época, nossa turma que foi aprovada, nós éramos 200 meninos, eu tinha 17 meninas de 200. Então, realmente, assim, para agronomia, poucas meninas estavam entrando, assim, podiam entrar porque era muito engenharia, as provas da engenharia. Ao tempo que eu queria fazer estágio, né, eu pedi para um professor e ele falou assim, olha, você vai ter dificuldade, você como menina, você vai ter dificuldade para ir para o campo. Eu estou precisando de uma secretária. Você sabe inglês? Sei. Então, traduza. Traduzi um pedaço. Sabe da datilografia? Eu falei, não, porque na época era datilografia. Né? Falei, não, mas eu preciso de uma pessoa para me apoiar para a redação. Então, eu falei assim, então não vou poder aceitar você, porque ir para o campo é quase impossível. Eu trabalhar com estágio, fazer o curso de biologia. Minha decepção de não ter sido aceita me desafiou. Aí eu fui fazer um curso de datilografia por 5 meses, tirei o diploma, né, na escola, Presidente Kennedy, e com o diploma fui pedir outro estágio. E aí foi uma oportunidade que eu obtive com um professor que veio do Haiti, que era o professor André Nertuni, que estava formando, junto com o professor Inés Salati, o professor Ademar Severini, físicos, né, formando o Centro de Energia Nuclear na Agricultura em 1966. Eu pedindo estágio em 68, eu já obtive um estágio sem bolsa, mas para ajudar os alunos que estavam se dedicando ao mestrado. E foi aí que eu aprendi um estágio, né, já no segundo ano, aceita no SENA, e daí em diante eu fiquei no SENA. E como é que foi depois que você terminou a faculdade? Você já começou a pensar no mestrado? Então, quando eu já estava meio noiva, né, querendo ver o futuro, eu queria continuar na ciência, na academia. E aí, com o SENA, foi nesse momento que eu tinha um curso de especialização na introdução à energia nuclear para alunos enquanto faculdade. E nós tínhamos aulas à noite e nas férias. A bolsa foi concedida pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. E isso foi um grande trunfo de todos, né, do SENA, porque foi apoiado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e pela Agência Internacional de Energia Atômica, porque era para átomos para a paz, que de agricultura, usando os isótopos da tecnologia nuclear para fins pacíficos. Isso foi muito importante, porque nós vimos quanto essa tecnologia podia auxiliar na mensuração da produtividade das plantas, crescimento, como podia rastrear esses elementos, né, nutrientes, na planta. E isso facilitaria muito, né, o estudo. E eu fiquei muito empolgada com essa oportunidade pela introdução à energia nuclear, enquanto graduação, ao mesmo tempo que eu desenvolvi a bolsa de estudos, né, dentro do SENA, e eu falei assim, eu quero continuar por causa dessa possibilidade de continuar o SENA, e logo em seguida o SENA conseguiu aprovar um mestrado, né, nessa área. Então, foi assim a carreira de mestrado, especialização, e aí, com isso, eu pude ser contratada, né? Na época não se pedia mais do que mestrado, né? Exigia isso da gente, e eu acho que foi um programa que formou muitos técnicos, muitos cientistas, atualmente nas universidades e no Instituto de Pesquisa. E te perguntar, você já chegou a visitar, a voltar para a cidade natal dos seus pais e até a sua cidade natal? Olha, interessante a sua pergunta, porque eu nunca imaginaria que eu ia voltar. Porque, na verdade, eu vi que a minha família era muito grande, família Tsai. Minha avó, né, meu avô, tiveram 11 filhos vivos, né? E a 10ª tia casou-se com o proprietário da empresa que produz o molho de ostra, né? O grupo de holding Li Kung Ki. Quando ela se casou, eles estavam começando assim a consolidar essa empresa. E aí, então, até foi um pouco o motivo
do namoro deles, porque eu pedia muito que ele viesse me acompanhar, e minha tia fala, olha, você foi o anjo da guarda que fez o que casasse com esse 10º tio. E esse, atualmente, é um conglomerado de produtos assim, alimentícios, são mais de 100 produtos. E os filhos, né, todos foram formados e estão agora à frente dessa empresa, né, que é de alimentícia de todo tipo, e também de fitoterapia chinesa. Então, com isso, ele, com o progresso, com o estabelecimento dessa empresa dentro da China, quando a China encampou Hong Kong, ele conseguiu levar uma fábrica, mais uma fábrica enorme, muito grande, né, produzindo shoyu, o melhor shoyu de premium da China, né, e também outros produtos. E com isso, ele queria festejar essa família, que ele é muito de família. Então, a cada 5 anos do aniversário dele, ele chamava no Natal, e toda a família do mundo todo, que se espalhou, né, pelo mundo, ele convidava todos, mais de 400 convidados para o Natal e a festejar a cada 5 anos a empresa, e visitas à empresa, família, encontro. Então, a cada 5 anos eu voltava para Hong Kong e na empresa dele. E como é que foi a experiência de voltar pela primeira vez? Era como você lembrava? No começo, na primeira excursão, eu vi uma China antiga, área rural ainda, muito fechada, mas depois dos 5 anos, e depois do 10º ano, nós vimos uma mudança enorme, muito grande, até demais, eu achava, de ter, assim, inclusive, toda a parte de lojas, né, internacionais dentro de cidades, mas eu achei uma coisa muito importante, a valorização pela educação. Meu tio, dentro da empresa, ele instalou, ele construiu assim, um conhecimento junto, mas através também de uma universidade. E também ele fomentou a educação infantil na cidade onde ele veio, da fábrica. Então, eu acho que essa parte de retorno que os chineses têm para a educação, né, voltando às origens, é muito devido aos que sucederam na luta, né, na oportunidade que foi dada. Eu vi isso em 10 anos da transformação da China, né, baseada em educação. Silmui, como é que foi depois do mestrado, da parte da sua carreira acadêmica? O que você começou a fazer? Olha, foi uma experiência incrível. Como eu tive oportunidade, durante a graduação, de fazer estágio pelos professores da Exalc, que se prontificaram a se dedicar a dar aulas à noite, durante o ano letivo e nas férias, e com o apoio da Comissão Nacional de Energia Nuclear, formando, especializando os alunos para a energia nuclear, mas aplicações, né, de forma pacífica. Então, nós tivemos conhecimento básico de bioquímica, também de termodinâmica, estudos complementares, né, à física, né, a química e a biologia, da Exalc. Com isso despertou nesses alunos, né, nós tivemos uma série de projeto de formação, né, de recursos humanos no nível de graduação, da qual, inclusive, fui coordenadora no futuro, né, fui coordenadora desses projetos, porque a gente já como efetiva no SENA. E esse espírito de trabalhar fora de hora, despertar de conversa e trabalhar em conjunto, integrando os alunos de diferentes áreas dentro da agronomia, foi o que despertou a ciência nesses alunos. E aí, com o tempo, o SENA viu que tinha condições de propor um mestrado. Então, mestrado em energia nuclear, em 1972. E aí foi quando nós conseguimos, então, continuar o mestrado. E finalizando o mestrado, foi esse período que nós fomos contratados e, antes de contrato, tinha uma condição, todos seriam formados com treinamento no exterior. Algo muito importante dentro da Universidade de São Paulo, que foram esses visionários, né, professores da física da Exalc, né, que fizeram um programa inovador. E, com isso, nós somos treinados em vários países, sempre com o apoio da Agência Internacional de Energia Atômica, com o espírito de aplicar a energia nuclear
né? E na agricultura, de forma pacífica. Após a Segunda Guerra Mundial, o espírito era o uso da energia nuclear de uma forma pacífica. Isso foi com muito sucesso. Todos os alunos fizeram o mestrado e continuam no doutorado, né? Nesse tempo já contratados, né? Mas, ao mesmo tempo, formando também novos alunos. Acho que o ponto forte do Sena foi essa forma de treinar alunos fora da caixinha, né? de formação normal, e dar desafios assim para todos, né? E com oportunidade para o exterior. Isso foi, continuamente ainda tem. Então, eu acho que o desafio foi por nós mesmos, nós crescermos nesse sentido, mas com programas que foram fomentados, né, pelos professores, que trouxeram diretores que ficaram aqui no Sena, diretores internacionais, 3 diretores, né, e que viveram aqui, né, conosco, viveram a vida piracicabana. Eles chamavam de área rural Piracicaba. Para nós agora, 400 mil habitantes, né, para eles lá eram nórdicos, né, do programa da Suécia, da Dinamarca. Eles vinham para cá e falei, aqui eles iam para o mercado, eles viam aquelas plantas. E a festa São João, que nós temos aqui em Tupi, que o pessoal passa em cima do carvão, eu tenho fotos deles. Eles ficaram surpresos, pessoa passando, andando em cima do carvão em brasa. Isso para eles, falou assim, nossa, essa área rural é muito inovador, muito diferente, tradições, né, de Piracicabana. Nós temos as festas do milho, que são também fomentadas por pesquisadores do Sena. Então, a gente tem essa vida, ao mesmo tempo, agrícola, mas também muito voltada a uma tecnologia inovadora, né? Novas tecnologias. Eu penso que as oportunidades que a gente tem que buscar. Isso a gente buscou, mas através desses professores que incentivaram a gente a continuar a ciência, né? Não só dentro da faculdade, mas também fazendo ciência como um todo. E desde quando você é vice-diretora da Sena? Na verdade, eu, em 2014, já com o título de professor titular, eu senti assim, o compromisso de retribuir tudo que eu tive de oportunidade, né, junto à USP, aos pós-doutores, que vieram vários pós-doutores, de agradecer através do mais trabalho, de uma retribuição mesmo, né, de tudo isso. Então, eu me candidatei a diretora do Sena e eu fui indicada, né? A indicação, na época, pelo reitor, né? Então, a chapa, eu com o professor José Albertino Bendassoli, como vice-reitor. E depois de 2014, nós tivemos, na oportunidade, de fazer a festividade dos 50 anos do Sena, em 2016. Então, nós fizemos uma festa maravilhosa, resgatando os professores, diretores que foram, as pessoas que foram importantes, as empresas também trabalharam muito conosco. O Sena tem essa aptidão de trabalhar com o privado, público-privado, né? Que é o espírito que eu acho que a universidade tem que ter, né, para frente. É muito importante trabalhar com as empresas brasileiras de agronegócios, né? Então, nós fizemos muita valorização nesse momento, 2016, nos 50 anos. Fizemos um histórico, e isso foi importante, que agora nós estamos fazendo 55 anos no Sena, né? E nesse tempo, nós vimos a oportunidade de nós estarmos, da primeira geração do Sena, já sermos diretores daqui. E agora, o vice-diretor, né, nós estamos invertidos. Eu sou a vice-diretora atualmente, e ele, o vice-diretor, é o diretor. Então, nesse período de 8 anos, nós fizemos vários projetos importantes, integrando a comunidade, né, a científica, e também fora do Sena. Acredito que os projetos temáticos que a FAPESP fomentou, o CNPq, programa de pós-graduação, 2 programas de pós-graduação, conceito 7, um é em ciências, né, na energia nuclear, e também na parte química, e o outro é em ecologia aplicada. Esses 2 programas são conceito 7, né? Esse, ecologia aplicada, é junto com a Exalc, interunidades. Esse sucesso todo é devido muito ao espírito de formação de recursos humanos, que o Sena tem essa aptidão. E também nosso parque de equipamentos é fantástico, pelos projetos que nós tivemos.
Então, nós temos agora uma ideia de que nós devemos divulgar mais, né, para a formação de integração, inclusive com projetos internacionais, que nós temos um Conselho Britânico, de poder fomentar as meninas, né, essa dificuldade que têm de apresentar os trabalhos, junto com a FATEC, por exemplo. Nós estamos propondo os alunos de graduação e uma experiência de interação entre elas, mostrar quanto elas têm o poder das meninas durante a faculdade, de aproveitar como nós tivemos, né? De buscar, né, o novo e, ao mesmo tempo, oportunidades que são oferecidas. Eu nunca vi tanta assim, facilidade, apesar de falarem que não, só depende de nós. Os projetos que nós tivemos, tem muitos projetos interessantes na área ambiental e agrícola. O importante é você ter aquele compromisso com que você foi formado e trazer para você uma comunidade científica. Não se faz mais nada sozinho, né? Nossa área molecular, principalmente, nesses treinamentos que eu fui fazer um pós-doutorado fora, eu vi como o profissionalismo é fundamental para a gente trabalhar integrado, né? E projetos agora, ultimamente, nós temos colaborações com universidades americanas, holandesas e inglesas, né? Então, italiana, inclusive, nós temos dupla titulação com a Itália, né? Então, acho que o aluno que vem para cá, na USP, eu sinto que eles têm um poder de trabalhar, né? Desde que possa e tenha, busque, todos têm essa chance, né? Então, eu acho que foi o que aconteceu comigo e para todos que têm, né? Para começar desde a graduação. E voltando um pouquinho, você comentou que seus pais, seu pai é do norte, sua mãe é do sul, né? Tinha Meu pai alguma... é do sul e minha mãe é do norte. Isso, desculpa. Eles tinham alguma cultura diferente, assim? Sim, exatamente, você falou bem certo. Você sabe que os dialetos na China do Sul é o cantonês e o do Norte, né? No caso da minha mãe, né? É de Chongqing, é diferente, inclusive, um pouco diferente do mandarim. Então, a parte gastronômica da China, realmente diferenciada, é da terra da minha mãe. Então, a comida da área do sul, que é frio lá, a terra dos pandas, né? Então, é uma comida regional muito interessante. Então, aprendemos muito com isso. E, ao mesmo tempo, a experiência que eu não relatei aqui, que nós tivemos na imigração do Brasil, nós tivemos a oportunidade de conviver com o professor Chiang Kai-shek, no período que eu estava fazendo nossa ginásio, ao mesmo tempo que viemos para Mogi, eles tinham um sítio de 8 virtudes, que ele fala, que é onde o caqui é considerado virtude para os chineses. E pode se aproveitar totalmente, desde a planta, né, a folha, a flor e o fruto. Então, o caqui era o símbolo do sítio dele, e ele criou imensos quadros maravilhosos nesse período que esteve em Mogi das Cruzes, um avanço da arte dele que ficou mais abstrato. E acho que ele viu isso no ambiente verde que ele viu em Mogi, né? Naquele ambiente de paz que ele sentiu, né? Porque ele também foi um foragido, e foragido, inclusive, na terra do meu avô, em Macau, ele refugiou-se lá, fugindo da China na época da guerra. E de lá veio para o Brasil, né? E aí ficou. E nós tínhamos uma comunidade em Mogi das Cruzes muito interessante, que eram realmente imigrantes que vieram, né? Que buscaram eleger o Brasil como país, né? De refúgio, e que fizeram uma convivência muito, muito boa, né? Dentro do espírito da agricultura também. Né? Tinham, assim, mantiveram uma cultura dentro, e eu aprendi muito com eles nesse tempo, porque nós tivemos uma oportunidade de ficar morando junto com eles, vizinhos depois, de conviver com a arte chinesa, que eu acho que é muito bonita, e gostaria até de colocar um dos quadros dele um dia, porque a minha irmã tem um quadro, pintura à mão, né, desse professor Chiang Kai-shek, do Guilherme Borbulho, né, que fez um trabalho de biografia dele. E essa comunidade de Mogi das Cruzes, ela é muito grande?
A comunidade chinesa não, né? Mas teve esse período, mas isso dentro de Itaçupeba, quilômetro 18, fora da cidade, né? No momento, eles tinham uma casa mesmo, realmente, eles tinham realmente uma casa da cidade, mas na hora que eles viram, e trouxeram, inclusive, os macacos da China. Eles trouxeram para fazer a pintura deles, os gabões, né? Então, tem muitas pinturas que eles trouxeram da China, os animais mesmo, né? Para conviver, então eles levaram para conviver dentro do ambiente de um sítio de Açupé. Eu acho que foi a lembrança que eles têm da China, natural, nativa, onde eles tinham, na terra de Chongqing, porque ali, no centro da China, é onde tem maiores lindas florestas nativas, onde tem o panda, o urso panda, a natureza lá é muito valorizada. E eles vieram para cá pensando em conviver e lembrar um pouco dessa área do natural, né? Do ambiente natural, que Mogi também proporcionou. Porque Mogi das Cruzes, no fundo, é a Mata Atlântica nossa, né? E você já conhecia o Chiang Kai-shek? Porque no Brasil ele é pouco conhecido, né? Eu queria saber se na cultura chinesa ele é bastante conhecido. Ele é muito conhecido, era um refugiado, né, da guerra, mas ele conviveu e ele tinha uma fama de muito junto com os pintores. O Picasso era grande amigo dele. Então ele vendia as obras dele na Europa, em Paris, Nova York, e voltava para os confins da natureza, né? Mas ele ia para as grandes capitais mundiais para esse trabalho. Ele é muito reconhecido, inclusive. Tem uma fundação dele em Taiwan, Museu da Arte dele. E sobre a cultura chinesa, assim, tem alguma coisa que você aprendeu da sua família, assim, tipo, de gerações em gerações, e você sempre leva consigo? Na verdade, eu sou meio chinesa, meio brasileira, né? Eu vim com 6 anos. E aos 17 vim para Piracicaba, deixei e convivi com o Brasil de uma outra forma, tanto com o Araxá, né, no período antes de fazer a faculdade, Feira de Santana. Eu acho que o Brasil, a diversidade é linda no Brasil. E essa valorização que eu dou por causa da convivência que eu tive, de fazer eternos amigos, o espírito de amizade, de acolhimento das pessoas, do brasileiro é demais. Então, a gente que veio de um ambiente estressado, da China, eu acho que nós encontramos muita paz, né? Apesar de tudo, a gente não pensa assim, porque já passamos muito pior, né? Períodos muito piores. E eu acho que o Brasil tem essa dádiva de não ter tido grandes guerras como a China teve, né? Porque a minha família, da minha mãe, ela teve dificuldade no período da guerra, quando faleceram mais de 40 milhões de chineses, realmente de fome, né? E nesse tempo, eu me lembro das cartas que vinham, que só tinha 2 metros de pano para o ano inteiro para uma pessoa, que eram meus tios. Então, eles pediam ajuda até. Mas a dignidade é a primeira coisa que eu aprendi dos meus pais. Ser digno na dificuldade, na honestidade e transparência, né? Então, a minha mãe era professora de matemática. E ela nos ensinou, enquanto veio para o Brasil, nós tínhamos aula com ela, um pouco diferente do jeito de ensinar, né? Invertido, tudo invertido, mas foi muito bom porque ela acompanhou a nossa vida, nossa formação, principalmente, não no português, que nós tivemos que aprender por nossa conta, mas o resto, na matemática, ela realmente participou. Meu pai, ele trabalhou durante 30 anos nas anotações, né? E tem todo esse material comigo, as anotações das plantas medicinais. Ele convivia com o desenho, convivia com as plantas e deixava a gente acompanhar junto com ele o trabalho dele. Então, acho que o que ele nos ensinou é um respeito imenso para a natureza, respeito muito a forma digna de viver, mesmo na dificuldade, um respeito às pessoas. A hierarquia oriental é muito forte, né? De respeito às pessoas, aos mais velhos. Isso a gente sempre guarda e mantém.
E hoje em dia, depois de morar tanto tempo no Brasil, você se considera brasileira, chinesa, os dois ao mesmo tempo? Eu me considero 50%. Às vezes eu sou chinesa de determinação, teimosa, sobrevivente. Me sinto sobrevivente do sistema. Mas, ao mesmo tempo, quando eu penso que eu tenho liberdade que é dada na universidade, eu poderia ter feito algo mais como empresa. Eu, na verdade, eu fiz um projeto com a FAPESP com miocultura, aproveitamento de resíduos da indústria, que aqui está ao redor de Piracicaba, a parte de resíduo da cana-de-açúcar, da indústria canavieira. E eu consegui fazer um projeto aprovado em 15 dias, né, e consegui muito, assim, o retorno através de estudos de produção orgânica, né, com resíduo da indústria, de uma forma muito mais sustentável. E foi isso que nos anos 90, eu era considerada bicho grilo da Exalc. E porque eu levava essa linha de transformação dos produtos de uma forma de reciclagem, mas produzindo de uma forma benéfica e medindo, né, a produção. Então, eu acho que foi o lado assim que eu tenho liberdade, a palavra que eu digo que eu tenho dentro da universidade. Caso contrário, eu não estaria na universidade. E eu sei disso porque eu prezo muito o espírito de contestação, mas para poder enxergar mais, desafiar os alunos, por exemplo. Eu gosto muito de deixá-los livres, mas, ao mesmo tempo, eu falo liberdade com responsabilidade. E hoje, quais são as suas principais atividades? Eu tenho tocado um pouco a parte administrativa, mas os recursos que me deram, por exemplo, na pandemia, de você ministrar aulas online e gravar, eu aprendi muito com isso. E eu estou vendo que nós podemos trabalhar no sentido muito mais de comunicação dessa forma. Temos que aprender mais, mas o que nós tivemos de experiência, eu acho que foi nós conseguimos aprender mais com essa dificuldade de não ter ser presencial, né? Foi um ano e 18 meses, né? E eu acho que os alunos também aprenderam. E eles estão muito convivendo mais comigo e muito mais interações através de sistemas online. Então, é possível você colocar uma ciência paralela avançada, ao mesmo tempo administrando. E eu acho que isso nós estamos tendo sucesso devido ao período que eu tive fora do país, dentro, e o tempo aqui me ensina como ser mais me organizar. E caminhando agora para as perguntas finais, quais são as coisas mais importantes para você hoje? Continuo pensando que trabalhar numa comunidade como a nossa, com as diferentes escalas de pessoas, muito importante conviver desde o nosso servidor, né, que trabalha, o assistente, todos terem sua oportunidade de serem, de oportunidade de crescerem e de se sentirem felizes. Eu acho que essa forma de trabalhar na universidade é ter muito boa, porque você pode fazer muita coisa a mais ou fazer aquilo que realmente pode ou não. Mas a universidade, ultimamente, tem dado muito estímulo a premiações, reconhecimento de alunos de trabalho. Eu tenho tido muito grande, assim, alegria muito grande de ter tido os alunos que começaram bem devagar, mas te dando um empurrãozinho, na hora eles têm um retorno. E o retorno é a alegria que eles têm de sucesso. Nós tivemos agora várias premiações, né? Participe da Academia Brasileira de Ciências, eleição. Participe também, foi eleita também da Academia Mundial de Ciências, que é o TWS, em Trieste, junto com grandes nomes, que eu fico muito honrada, mas tudo isso foi por mérito. Então, eu acho que tem que ter meritocracia na universidade, muito importante levar essa formação dos alunos, que por mérito, por dedicação e empenho, você chega lá. Então, todos eles têm essa oportunidade conosco, mas tem que merecer, tem que suceder por conta própria, sentir que eles têm o próprio retorno deles, é devido a eles. Esse espírito tem que ser dado a eles. Então, minha grande alegria é de ter vários ex-alunos, pós-doutores de sucesso, mas mantendo aquilo que eu chamo que é de
a transparência, a dignidade, respeito, dentro do contexto onde estiver. Então, isso, para mim, a universidade pode promover. E quais são seus sonhos para o futuro? Talvez fechar o livro do meu pai, né? Trazer algo novo, integrar um pouco da China de uma forma positiva, o que os chineses têm de tradição, né? Buscar, e principalmente trabalhar nos projetos que eu tenho. A minha preocupação, que estamos propondo, é trabalhar no legado assim, da microbiota, legado do solo para manter as florestas, que nós temos projetos de desmatamento, comparando qual o valor da floresta em pé, e nós temos vários projetos que mostram que realmente, se tiver floresta em pé, não só o solo é beneficiado, como a atmosfera, com os rios voadores, e isso tudo foi muito... A Sena contribuiu muito com essas medidas isotópicas, medindo os fluxos, né, da água, de onde vinha a água da Amazônia, que vinha para o sul, para o Cerrado, passando para baixo. Então, esse lado a ciência contribui. E manter a ciência nesse alto nível, trabalhando com quais métodos, nós estamos usando moleculares também, com as ferramentas possíveis de medir o que é possível ter uma agricultura sustentável, mas é muito mais importante manter a floresta em pé, que com isso a biodiversidade, nós estamos demonstrando, é muito fruto da planta. Então, a minha aluna agora ganhou um prêmio, prêmio da grande área de sustentabilidade ambiental, sendo na agronomia, porque nós mostramos que a floresta em pé, ela consegue sequestrar metano. O metano que a gente tem essa preocupação. Ao mesmo tempo, o CO2, que já é comprovado. E agora, N2O, que é o óxido nitroso, é outro gás de efeito estufa, se você tiver os animais dentro, circulando, aí nós temos também uma diversidade maior das plantas, porque eles também levam sementes, né? Não só animais como pássaros, e aí você mantém a diversidade da floresta, mantém vida, porque se você cercar o ambiente, como tem o professor Mauro Galetti fez, cercou a área em 10 anos, a diferença é monocultura dentro da floresta, quase. Enquanto que você deixando fora os animais circulando, eles vão vegetar a floresta. Então, a vida nesses maiores fragmentos possíveis, né, é muito maior quando tiver animais também. Então, tem todo esse lado vida, biodiversidade, e a floresta vai servir para a agricultura. O que eu queria dizer é que ambos podem conviver. Só que tem que saber com inteligência, né, com a forma de medir, né, e controlar. E um dos grandes momentos nossos agora é estudar o desmatamento ilegal. E nossa parte isotópica, a molecular, também a nanotecnologia que está no Sena, podemos contribuir para medir se a madeira foi transferida de um ambiente natural e se era nativa ou se era floresta plantada. Nós conseguimos fazer isso. Isso graças à ciência disponível no Brasil e aqui no Sena. Então, essa é uma ciência que eu gostaria de continuar com os colegas nossos, todos trabalhando nesse espírito, e colaborar, inclusive, com o IBAMA e a Polícia Federal. O Sena tem que ser importante nesse trabalho de rastrear, né, os problemas da agricultura e do desmatamento ilegal, mineração e qualidade da água, né, que tem no ambiente, né, quando tem a mineração ilegal. Também, tudo que é ilegal é mais problemático, inclusive. Então, a gente tem que monitorar isso, contribuindo para a ciência e para o governo. E sobre essa parte das ervas medicinais, né, que seu pai estudou bastante, você ainda usa esse método de medicina alternativa? Não muito, porque eu tentei, mas tudo que é excesso... Ele me deu uma recomendação. Homeopatia. Homeopatia dessas plantas. Então, uso proporcional não pode ser exagerado. Porque, no caso, dando o exemplo do herbicida 2,4-D, sempre era um estimulante, feito hormônio. Mas colocado 10.000 vezes, ele matava a planta. Então, dose. O efeito de dose, em toda a ciência da agricultura, ambiente, né, das plantas, é dose.
Então, as plantas serão úteis se forem bem dosadas e parceladas. A agricultura também, a gente pode usar retardadores de fertilizantes para liberar aos poucos, porque podem se perder. Então, evitar perdas, na verdade, trabalhar com economia, né? E com sistema mais sustentável da proporção da agricultura futura, que eu fiz uma agricultura do futuro, é isso. A Amazônia 4.0, né? Economia verde, tudo isso está sendo mais alertado, porque eu acredito muito que as fontes alternativas de energia poderão suplementar, e que tem modelos híbridos. Por exemplo, a parte de energia nuclear, para dessalinização da água do mar, vai ser muito interessante trabalhar. E pode ser com energia atômica, na parte, né, que pode ser em associação. Eu acho que todos os sistemas híbridos atualmente, até carro híbrido, né? Pode ser. Então, a gente tem que buscar essa forma de conviver com o ambiente de uma forma menos, né, agressiva e, ao mesmo tempo, usar de tudo que for possível, desde que seja um sistema limpo. E, por fim, como foi contar a sua história para a gente? Olha, é um resgate do meu passado e que a gente tem muito orgulho quando alguém pergunta, mas eu sinto que eu fiz o que eu pude para poder. E eu penso que é muito importante que uma pessoa para fazer muita coisa. A gente pode fomentar uma ciência nova. O desafio é que nós temos que aceitar os desafios e não deixar para trás. Então, eu digo que é importante pensar que ainda tem mais, que temos pela frente mais desafios. E vamos para frente, que eu acredito muito nesse país, justamente pela biodiversidade, e temos que resgatar dessa forma, de uma forma tranquila, valorizando o que nós temos, que é isso que eu acho que tem que divulgar mais, em todo sentido, porque nossa radiação de alimentos, que está comprovadamente inócuo, nós temos a parte de transgênico, dependendo do modelo do que é usado, tudo isso é para uma agricultura mais sustentável. Então, eu acho que tudo isso tem que estar colocado na mesa, né, para os alunos, divulgar para a mídia. Isso a gente pode fazer sim. Uma pessoa pode fazer, desde que seja convidado, como vocês estão me convidando, e eu vou realmente agradecer muito a oportunidade de poder colocar esses pontos importantes que eu considero importantes para toda a ciência nossa aqui, né, no Brasil.